Olá, bem-vindos a mais essa palestra da Sociedade Vipassana de Meditação. Hoje nós vamos estar apresentando para vocês uma coisa que para todos os praticantes de meditação é bastante relevante e lidamos com isso, que são os obstáculos da nossa meditação. Você está ali tentando meditar e surgem os atrapalhos, a mente agitada, né, e outros fatores perturbadores da nossa meditação. Então vamos procurar conversar um pouco sobre o que são esses 5 obstáculos que tradicionalmente os grandes mestres relacionam e ver como que nós podemos, né, dentro da nossa prática, trabalhar com esses fenômenos aí chamados obstáculos da meditação. Eles são 5 obstáculos, os mais conhecidos, né, se resumem a 5 obstáculos. São poucos, mas são de muita profundidade. O primeiro deles é a nossa fixação, os nossos desejos sensuais. Nós temos uma atração pela sensualidade. O segundo é o inverso disso, aquilo que nós rejeitamos, é a aversão. São as coisas que nós não queremos, né, que nos fazem sofrer, como as emoções aflitivas, etc. Vamos falar sobre todos esses obstáculos aí em mais detalhes. O terceiro é a sonolência ou o torpor, ou a preguiça, né, que também é um impedimento, né, à nossa prática da meditação. O quarto é a agitação mental. É a ansiedade, a preocupação, né, são movimentos da mente que nos fazem realmente nos perder e impedir que nós consigamos uma prática meditativa de boa qualidade. E por último, é a dúvida. É o que nós temos de convicção ou não, né, do nosso processo de prática. E vamos então explorar um pouco mais esses 5 obstáculos e como nós podemos, dentro da nossa prática, lidar com esses 5 obstáculos. O primeiro deles, que é a sensualidade, tem um vetor muito ligado às nossas próprias necessidades físicas, né? Nós somos os seres movidos pelos sentidos. Então nós temos um impacto, uma demanda pela sensualidade. Nós cultivamos, né, muitas vezes de forma saudável, né, os sentidos do paladar, do olfato, do ouvido, você ouvir uma boa música, você ouvir uma música relaxante, você olhar paisagens agradáveis, né, vendo aí a nossa consciência visual, você ter um cheiro agradável, né, nossa consciência olfativa. Quando nós estivermos comendo, nós podemos estar praticando plena atenção ao estarmos nos alimentando, usando mais o nosso paladar. Então, todos os nossos sentidos, o sentido tátil, né, que nos traz tanto atrativo, né, podem nos criar condições de sermos dominados por essa sensualidade. Então, a sensualidade é um fator normal da nossa existência, faz parte da nossa do nosso físico, da nossa percepção física, da nossa gratificação física, né? Nós precisamos disso. São os sentidos que nos fazem buscar a comida, buscar a proteção, né? Buscar a reprodução. Então, esses sentidos, eles passam do limite e nós podemos nos tornar obcecados, né, por uma ganância, né, uma preocupação excessiva com satisfazer os desejos sensuais. E aí nós nos tornamos obsessivos e apegados aos desejos sensuais. Nós podemos tornar obsessivo com a comida, né? Isso nos leva a comer mais do que devemos, nos leva inclusive hoje um drama da sociedade humana moderna. 30%, 40% da população do mundo já está no nível de obesidade. Por quê? Pela busca da sensualidade do paladar, né? Você se preencher com isso. A sensualidade
voltada para o sexo, né? Você ter um desejo excessivo, um apego ao sexo, né? Você visualizar toda a sua satisfação, a sua identificação com o sexo. Você vai entrar numa rota de abuso sexual, você vai entrar numa rota de deformação mental por busca da satisfação sexual. E em todos esses caminhos, seja da busca do sexo, seja na busca do excesso de comida, seja no excesso de ter e ser, né? Esses excessos todos que alimentam a nossa ganância, nossa obsessão, são fontes de sofrimento. Então, essas fontes de sofrimento, elas contaminam a nossa prática da meditação. Você está ali tentando concentrar-se, meditar, mas você é levado, né, por essa ganância ou essa ambição dos elementos da sensualidade. O outro obstáculo é o inverso disso, é a nossa rejeição às coisas que nos acontecem, que nos alimentam, né? Condutas emocionais aflitivas, tipo raiva, medo, culpa, ciúmes, né? Aí vem um processo dominante que fica lhe levando toda uma mastigação mental. Você fica revivendo cenas do passado, você fica revivendo memórias, diálogos, coisas que te aconteceram, você fica ali pensando que eu não devia ter feito assim, devia ter feito assado, da próxima vez eu vou fazer assim, né? Você fica querendo refazer os diálogos que você já teve no passado, você fica repetindo, né, uma forma que você fez, que você quer continuar para poder convencer alguém daquilo, aquilo fica te repisando na sua cabeça e fica alimentando a raiva. Quando você alimenta a raiva, o teu cérebro fica bloqueado, tá, por circuitos próprios de alimentação disso, e esses circuitos te impedem de ter uma abertura mental maior, tá? E isso te impede de meditar, te impede de compreensão do que está te acontecendo. Você só fica ali naquele caminho repetitivo, né? Tentando refazer aquilo, né? Então você está com raiva, aí você fica imaginando um caminho de enfrentamento com aquele causador da raiva, aí de repente você começa a ter medo porque você acha que não vai conseguir fazer aquilo, aí você pode se sentir culpado de por que você fez aquilo, que parte você teve culpa também, aí você arrasa com a tua autoestima. Então esse processo mental agita e você não consegue realmente ter uma meditação tranquila. Então esses dois, seja o da ganância, do desejo sensual, né, assim como a raiva, o medo, a culpa, esses sentimentos negativos de rejeição, de aversão, tanto o que você quer demais como o que você não quer, né, são elementos perturbadores. E a essência de trabalhar com esses elementos, tá, é a prática da concentração. Se nós ficamos só no mindfulness, né, na plena atenção em cima desses fenômenos, se eles são muito intensos, nós acabamos alimentando esse processo. Então, sempre que nós nos percebermos sendo dominados por esses dois obstáculos, seja o da sensualidade, né, do desejo excessivo, seja o da rejeição excessiva, né, e aversão, nós devemos buscar levar a mente para a concentração. Levar a mente para concentrar-se nas narinas, no peito, na respiração, ou no corpo, fazer um escaneio corporal. Tá? Levar a mente para a concentração, focalizar, fazer esse exercício de concentração. Não há como ficar alimentando essas atividades da sensualidade e da rejeição se nós não conseguimos nos concentrar. Procure concentrar-se, tá? Relaxar. A concentração nos permite um relaxamento, né? E esse relaxamento, se nós nos aprofundarmos com esforço, ele exige esforço, né? Você tem que fazer força para se concentrar. Então esse exercício de força, tá, é o remédio que nós temos para esses dois obstáculos principalmente, tá? Ele vale para os 5, mas principalmente esses dois dependem
fundamentalmente, principalmente, da nossa capacidade de nos concentrar. Tá? Joga atenção na respiração, faça um escaneio corporal, ou algum tipo outro de concentração que você tenha facilidade visual, ver nos seus olhos imagens que possam te tranquilizar, ou audição, se você tem alguns sons, que você possa se concentrar neles, ou mesmo no silêncio, né? Então, esse poder de concentrar tem que ser fortalecido e exige esforço. Né? Depois disso, nós temos outros dois obstáculos. Um é a sonolência, que geralmente é acompanhada de torpor ou de preguiça, que é uma falta de energia. Né? O torpor é aquela condição de que você fica meio que sonhando, né? É o mecanismo, está na raiz da palavra entorpecer, né? Você fica entorpecido por uma conduta mental ali, você relaxou, diferente da agitação dos dois outros obstáculos, você entrou numa de relaxar-se, e nesse relaxamento você perde um pouco a noção de continuidade da mente e entra naquele estágio de quase dormir, que surgem os sonhos. Né? É um sonhar acordado. Acontece muitas vezes quando a gente está ali quase no limiar de dormir, né? Vem sonhos, que a gente chama até meio sonhar acordado. Né? Há um estado de sonho, você vê imagens bonitas, e às vezes as pessoas tendem a ficar no torpor. Né? Acham que isso é uma prática boa de meditação, porque você está relaxando, há uma sensação de bem-estar. Isso te leva a querer permanecer ou a repetir essa experiência. Ela é um afastamento da prática da meditação. Ela não é saudável, né, para realmente contribuir para a meditação. Ela é uma fuga da meditação. Então, o torpor e a sonolência, que é você ficar ali cochilando, né, tendo aquelas pescadas, né, na cabeça, isso não é saudável. E a preguiça, né? Deixa para depois, eu não vou fazer isso não, amanhã eu começo a meditar, depois da manhã. Então esse é um fator mental altamente prejudicial à sua prática. E nós temos que ter uma atitude de superar esses estados. O torpor e a sonolência, nós devemos procurar fazer isso enquanto estamos ali tentando meditar. A sonolência surge muito por um processo de fuga da mente. Às vezes você nem está com sono nada, mas a mente, inconscientemente para você, ela te joga nessa condição como um processo de fuga. Fugir dos seus problemas. Fuja, vou esquecer disso tudo. E aí você cai na sonolência e do torpor. Então o que nós devemos fazer é reviver, energizar o corpo. Essa hora você pode intensificar a respiração, você pode abrir os olhos, você pode anda um pouquinho, senta de novo, você pode ir ao toalete, molhar o rosto. Né? Se nada disso, você pode encher os pulmões, prender bem os pulmões, encher bastante, segurar. Você freia os pulmões bem cheios. Quando você bloqueia a respiração, fica segurando esse ar dentro dos pulmões, o coração começa a acelerar, você tem uma maior velocidade de circulação sanguínea, isso gera uma energização e te ajuda a acordar. Uma respiração intensa, repetitiva, né? Você ficar respirando, na yoga às vezes eles chamam de cachorrinho, você ter essa respiração repetida também ajuda nessa energização. Ou isso, né? Você se mover, fazer algum alongamento para poder espantar esse sono, essa sonolência. Ou se nada disso resolver, talvez você esteja realmente cansado e o melhor é você procurar dar um cochilo. Né? E às vezes até dar uma cochilada, mas de forma consciente. Você saber que você está entrando nisso e ter consciência de sair disso. Esse processo de autoobservação da sonolência, de como é que ela surge, como é que você pode superá-la, é um exercício de mindfulness. Então você pode fazer esse processo de autoconsciência, de autopercepção, tá? Enquanto você está sendo dominado por esse processo. Aí mindfulness é um grande auxílio, né, para você fazer isso. É diferente de você usar a concentração, nessa hora é melhor você procurar usar a plena atenção de como esse processo entra em você. O outro obstáculo é o da agitação mental, que talvez seja um dos mais
maiores obstáculos que nós temos quando nós ficamos até movidos pelos dois anteriores, seja pela sensualidade, seja pela aversão, pela rejeição, nós ficamos alimentando processamentos um atrás do outro. Aí nós alimentamos a preocupação, né? Nós alimentamos a ansiedade, né? Nós alimentamos o medo, a culpa, os sentimentos negativos, as aflições, nós ficamos renovando as aflições que surgem nos outros dois obstáculos iniciais e a mente fica extremamente agitada. Então aí nós temos que lutar muito em compreender melhor o que são os mecanismos que estão agitando a minha mente. E aí eu preciso da concentração e preciso da plena atenção. O que está por trás disso? Quando eu sinto ansiedade, tá? O que me gera ansiedade? O que está por trás da ansiedade? Se você observar um pouco essa ansiedade que te agita tanto, né, que te perturba tanto, ela é decorrente de medo quase sempre. Um dos maiores alimentos, né, da ansiedade é o medo. É o medo daquilo que você tem que fazer que não vai dar certo, é o medo de enfrentar um público, é o medo de não conseguir concluir um trabalho, é o medo de ter que encontrar alguém, né, com quem você tem dificuldade de se relacionar, ou o medo de buscar uma oportunidade que pode vir para você, o medo de mudar de vida, né, o medo de abandonar alguma coisa que não esteja funcionando bem na sua vida, o medo de doença, né? Então, a ansiedade ela é decorrente quase sempre de medo, que é um decorrente, por sua vez, de apego. Apego a isso eu não posso, isso eu não quero, né? Eu não quero isso, não posso isso. Então, o medo que alimenta o pânico, inclusive, ele vem dessa existência de eu e de meu, de ser atingido por alguma coisa. E aí a prática da Vipassana, da mindfulness, é essencialmente reconhecer esses fatores que vão surgindo do nosso subconsciente, dos nossos condicionamentos. É a hora realmente de você aproveitar para se conhecer. Traga isso. Agitação mental, né? Eu posso trabalhar um pouco a concentração, como sugerimos antes, os dois obstáculos iniciais. Se eu consigo relaxar um pouco, eu posso alimentar uma investigação interna de por que esses fatores me perturbam, qual é a origem do fator, como é que ele começa. Eu ser um observador desses fatores, usar isso como um grande momento da minha prática. Eu posso observar, né, esses fenômenos que estão acontecendo comigo, isso que me gera essa aflição, me pipoca um monte de pensamento, são os macaquinhos que ficam nesse processo mental. Então eu trabalho a concentração e a plena atenção. Aí eu me distraio, a plena atenção me ajuda a trazer a mente de volta. Aí se eu me percebo agitado, eu vou para a concentração, procuro me concentrar, eu volto para a meditação, mindfulness, né? Procuro ter essa consciência de que mindfulness é trazer de volta a mente que se distraiu, traz de volta, a mente se distrai, traz de volta. Então esse mecanismo é ótimo para que nós trabalhemos esse obstáculo. Tenha consciência, a hora que nós estamos no momento da aflição, da ansiedade, é uma boa hora de nós aplicarmos, tá, o conhecimento de plena atenção. Distraiu, traz de volta, distraiu, traz de volta. Leva mais atenção para a respiração, para fortalecer a concentração. Pratica mindfulness. Esse exercício é fantástico nessa hora. Não veja esse obstáculo como um obstáculo, mas sim como uma oportunidade de você aprofundar a sua prática. Não olhe como obstáculo, olhe como uma oportunidade. Não é uma ameaça, é uma possibilidade, uma oportunidade que você tem de praticar a sua meditação mindfulness. E o último deles é a dúvida. Não tenha dúvida de que você pode meditar. Surge, mas será que eu estou fazendo a meditação certa? Será que ontem eu consegui fazer, hoje eu não consigo? Né? Será que eu vou um dia conseguir meditar corretamente? Será que meditar é isso? Será que isso que eu estou fazendo é meditação? Tá? Será que eu só caio em torpor? Tá? Será que eu só caio em sonolência? Ou será que eu só fico ali alimentando os meus prazeres sensuais, né? Alimentando a ganância, os desejos, né? Em vez de realmente poder meditar? Esse processo de dúvida
De novo, use mindfulness, esqueça as dúvidas, não alimente as dúvidas, tá? Simplesmente pratique. Se for o caso, simplesmente fique concentrado, relaxando, procure relaxar o seu físico, perceba o que você está sentindo no seu físico, use a respiração, use o escaneio corporal, use os sons, mas não tenha dúvida, não alimente as dúvidas. À medida que você vai praticando mais e mais, você vai vendo o crescer da sua capacidade de desviar a mente das coisas negativas e gerar a sua atenção em cima das coisas positivas. Esse movimento da mente, tirar a mente das coisas negativas e colocar a mente em cima das coisas positivas, nos momentos de felicidade, de generosidade, de alegria. Lembre-se dos momentos que você teve de bom com a sua família, com seus filhos, ou até com o animal, ou até no teu trabalho, com amigos. Vivencie isso e alimente positivamente a sua prática de meditação. Espero que você tenha aprendido um pouco mais com isso e continue conosco, sociedadevipassana.org.br. Tenha lá oportunidade de ler um pouco sobre isso, de acompanhar nossas atividades online ou presenciais. Esteja conosco sempre que você puder e aprimore, né, a sua meditação para que você seja feliz e possa colaborar para que as pessoas ao seu redor também sejam mais felizes. Tá? Muito obrigado pela sua atenção.